Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença da educadora que contribui com a educação em Santarém e Oeste do Pará há mais de 20 anos. Eu tenho a honra de conversar com a professora Graça Pedroso. Que bom lhe ver no pódio, professora. Seja muito bem-vinda. Poxa, a honra é minha, né, de poder vir aqui compartilhar um pouco de mais de 20 anos, né, de caminhada na educação, tanto a educação pública quanto a educação informal, que também a gente teve essa experiência, e poder compartilhar isso, né, para que outras pessoas possam também seguir como exemplo, né, se for o caso. É muito bacana. Toda uma experiência, né, que a gente já acumula e poder também estar transmitindo para as pessoas. Ei, professora, eu conheço a sua trajetória profissional, educacional, há muitos anos. Desde os tempos que eu atuava diariamente na imprensa, a senhora estava sempre ligada com a nossa sociedade, dando informações com relação à educação, e é uma trajetória muito bonita. Professora, fale para a gente um pouquinho da sua trajetória. Olha, então, a gente pode começar lá pelo início dos anos 90, quando a gente atuou na educação informal, como eu já falei. A gente trabalhou como voluntária na educação ambiental, né, na época no Grupo de Defesa da Amazônia, que tinha toda uma atuação muito forte, né, na questão da preservação, de a gente poder entender os grandes projetos que se instalavam, já estavam instalados, né, na Amazônia. Então, para a gente estar conversando sobre isso, refletindo, analisando com a comunidade daqui de Santarém e também do interior, né? Então, foi um aprendizado. Eu volto a dizer assim, que a minha escola, como professora, como educadora, eu posso pontuar nesse processo, como na reflexão da educação ambiental. E também uma outra experiência que também não foi menos importante, de trabalhar diretamente com o pessoal também do interior, com projetos comunitários, né, que tem a ONG Centro de Formação Comunitária, que é o CEAPAC. Então, ele tem uma atuação muito diretamente com o interior. Na época que nós participamos, era no sentido de organizar com que as comunidades pudessem ter seus próprios transportes, porque na época era muito mais complicado, era muito mais difícil, eram poucos barcos, digamos assim, de linha comercial, e também, por serem poucos, também era tudo mais caro para fazer o escoamento, né, da produção, o deslocamento mesmo, né, das pessoas para virem para a cidade e também garantir o seu retorno. Então, foram uns 3, 4 anos também desse aprendizado, dessa formação, e que hoje eu fico assim, muito satisfeita, porque ainda existem alguns barcos comunitários que ainda funcionam. Que bom, né? Isso entendeu? É bom. Ainda continua funciona. Contribuindo com a sociedade, né? Exatamente, e é a própria comunidade que faz a gestão. O processo da educação, de trabalhar esse conhecimento contábil, administrativo, era justamente para isso, para que eles depois pudessem caminhar com suas próprias pernas. Então, eu fico assim muito satisfeita, feliz de ainda ver que tem sementes. Olha, que ainda perduram, né? Muito bacana. Nessa área aí. Isso é muito interessante, professora. É muito bonito ver essa questão dessa sua trajetória aí na área da educação, o quanto a senhora pôde contribuir e continua contribuindo, né, com as comunidades, de alguma forma, diretamente com os alunos. A senhora continua atuando na sala de aula ainda? Sim, ou a senhora está trabalhando em algum projeto assim, mais específico hoje? Depois que eu saí da educação informal, vamos pontuar assim, aí então em 2013 eu passei a atuar como efetiva, né, concursada da rede estadual, aí depois não deu mais muito para conciliar, né, os dois trabalhos. Mas, assim, a minha experiência como educadora da rede pública foi no sistema modular de ensino, né? Então, foi uma outra experiência, foi um outro desafio para o meu aprimoramento, né? Para o meu aprofundamento e a própria execução, né? do trabalho, né? Do conhecimento. Então, eu sou formada em Ciências Sociais e sou professora de Sociologia.
E na ausência, né, do filósofo, a gente também assume essa pasta de Sociologia e Filosofia atualmente. Mas no modular, quando a gente atuou, tinha carência também, né, de historiador, de geógrafo. Então, como tudo é área do conhecimento das ciências humanas, Sociologia, Filosofia, História, Geografia, então aí a gente contribuía também nesse sentido, para que o aluno, as turmas não pudessem ficar sem aquele conhecimento, né? Sem a falta daquele professor. Eu estava com a disponibilidade, então eu já estava na comunidade, eu nunca me recusei, né, de não prestar esse serviço, que eu achei que era importante. E, professora, eu acredito que o conhecimento sociológico, através dele, é possível se compreender a sociedade como um todo. Diante disso, qual é a importância do estudo da sociologia para o profissional docente? É tudo, né? Se você, no caso, de uma forma geral, não só para o sociólogo, o que está na área das ciências sociais, mas para todas as áreas, tudo passa pelo viés do social, né? De nós podermos compreender o lado social. Então, quer dizer, seja a história, a geografia, a matemática, a física, a biologia, qualquer uma das áreas do conhecimento, nós estamos inseridos dentro de uma relação social. E, portanto, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa compreensão, esse olhar para o lado social do aluno, o lado social da família, o lado social qual é a classe que ele vem, o bairro que ele mora, para a gente poder compreender um todo do aluno, desse conjunto, né? Sim. Do desempenho dele, do empenho dele. Dessa organização da sociedade, assim, das comunidades, exatamente, né? Contribui essa área muito. Por exemplo, pegando aí, eu posso dar o exemplo da realidade do modular, do aluno que está lá no interior, que é uma realidade completamente diferente da área urbana, do aluno que está no urbano, porque as dificuldades são diferentes, são outras, né? Aqui na cidade você tem, por mais que seja difícil, mas você tem o transporte, o ônibus quase todo dia, e muitas vezes no interior, com chuva ou sem chuva, as dificuldades às vezes elas são maiores. Às vezes o aluno ele precisa caminhar ou navegar, porque a maioria é rio, por mais de 5, 3, 4 horas, digamos assim, para chegar ao seu local onde está a escola. A distância ela é maior. Portanto, os obstáculos são outros. E que poderia, de repente, assim, um aluno lá do interior dizer, nossa, isso não é para mim, né? Não dá, é muito difícil. Mas é aí que está a admiração e o respeito. Porque eles fazem de tudo, eles dão o coração, né, para que eles possam, e a família também, logicamente, né, para que eles possam estar ali e não perder aquela oportunidade. Se a cidade está mais longe, a educação lá na comunidade vizinha, na comunidade 2, 3 horas distante, está mais perto do que vir para Santarém. Olha né? aqui. Então, acho que bacana. isso que é legal. E Isso o é legal olhar mesmo. do professor que está no modular, ele precisa ver esse contexto social. No ensino modular, os estudantes têm módulos que correspondem a diferentes competências e ele mesmo desenvolve sua própria jornada de aprendizagem. É assim mesmo, professora? Vamos dizer assim, que o programa do conteúdo, ele é igual para regular e modular, digamos assim. Sim. Então, o conteúdo, o contexto em si, ele é igual porque tem todo um programa do Estado, da Secretaria. Então, mas que quando a gente está fora da cidade, é como a gente diz assim, nós estamos dentro de um laboratório vivo. Temos que viver aquela realidade. Aquela realidade. É verdade. Explorar essa explorar realidade. os meios que estão em volta. Os meios, aquela realidade, aquela natureza, aquele contexto que está ali. Então, ali, o conteúdo, nós não vamos ter a biblioteca, nós não vamos ter o laboratório de informática, onde nós vamos poder, o aluno vai poder navegar e aprofundar. Então, mas nós temos ali, né, todo um laboratório no rio, na terra, na mata, na roça, né, na criação do peixe, no caçar, no pescar.
Então, são coisas que todas as disciplinas elas podem estar ali explorando. Tudo associado, né? Onde o aluno vive a própria realidade. Exato. E aumenta novos conhecimentos, né? E aí só vai somando, né? Com aquela realidade lá, com o conhecimento da ciência, né? Que o professor está levando. Né? Tem o livro didático, também vai contribuir. Mas o de estar ali dentro daquele contexto ambiental, né? Então, eu acho que a riqueza ela é maior ainda. Com certeza, deve ser muito maior ainda, porque associar a teoria às práticas da realidade em que está se vivenciando, isso deve ser um negócio muito maravilhoso e deve despertar muito no professor novas formas de ensino, né? Exato. Contribuir para o professor conseguir explorar mais esse lado do aluno, ele fazendo essa comparação teoria e prática, né? Deve ser muito interessante o trabalho. E é muito rico quando você faz a culminância. Eu acompanho, apesar de eu já estar fora do modular, mas eu acompanho porque tem o professor Eládio Carneiro, que ele tem um jornal, que ele é o editor do jornal modular. Olha, que legal. Do SOME. O SOME, eu já vi. Então, ali ele registra projetos, porque o professor, além de trabalhar o conteúdo na sala de aula, fazer toda essa pesquisa, aproveitar toda essa realidade, ele também desenvolve projetos. Os projetos que são trabalhados ao longo do ano e que vão ter a culminância, tipo assim, na feira de ciências, né? Que todas as escolas precisam e devem, né, desenvolver, porque é onde o aluno vai ter a oportunidade de trabalhar a prática, de mostrar o que aprendeu, de mostrar o seu aprendizado, né? Então, eu coloco aqui como um grande exemplo, por exemplo, conversando com a professora Ilana, que ela trabalha no modular. Então, ela desenvolve o projeto dela com a formação de brigadistas. Os jovens, não só os alunos, mas jovens das comunidades aonde, por exemplo, se ela está lá na comunidade de São Miguel, no Rio Arapiuns, então tem alunos de outras comunidades próximas. Então, esse projeto atende a quem tiver interessado dessas outras comunidades. São muitas comunidades que o projeto atende? Sim, são muitas comunidades. Não sei te pontuar agora, sim. Mas, tipo assim, acima de 40 comunidades que coisa boa essa realidade de Santarém. E tem Belterra, tem Aveiro, né, tem Mojuí dos Campos, que está tudo na área de abrangência da Quintaúri. Então, assim, você formar, capacitar jovens, adultos que queiram ser brigadistas, qual é a atuação deles? É a prevenção de não ter incêndios. Com certeza, a prevenção é a melhor coisa, né? A prevenção, de eles fazerem a orientação para as pessoas que vão, quando chega no momento de preparar o roçado, né? Então, olha, a orientação, né, dos brigadistas, porque quem faz a formação é o Corpo de Bombeiro. Então, eles se dispõem, então eles estão lá junto também, né, trabalhando nesse projeto, porque amplia, né? Não tem como ter corpo de bombeiro no interior. É muito difícil. Então, é uma forma que é um paliativo que você vai estar ali proporcionando, né? Capacitando jovens da própria comunidade. Dando essa capacitação. Com certeza. Né? De uma forma de você ter essa habilidade. Claro que os nossos pais, avós, eles sempre trabalhavam, olha, antes de tacar fogo no roçado, tem que fazer o aceiro. Mas muitas vezes assim, esquece, olha, mas qual é o tamanho a distância que tem que ser, né? Aprende as técnicas todas, exato. Né? Então é só de ir reforçando, né? Só qualificando mais esse conhecimento que já vem, né? De geração para geração. Professora, diante de tantas realidades que a senhora já vivenciou, que a senhora vem trabalhando nessa sua área da educação, quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou para conseguir alcançar os objetivos que são os resultados positivos que a senhora espera na profissão, né? Olha, um dos grandes desafios que eu coloco é quando a gente entrou para a educação formal, né? Porque a gente já tinha o conhecimento teórico e tudo, mas nós não tínhamos a prática, né? Porque trabalhar na educação informal, como eu trabalhei, é bem diferente, né? Que a gente tem toda uma parte pedagógica que a gente precisa estar ali. Então, esse aprendizado do fazer a sala de aula, do dia a dia,
ter o domínio de classe, de como você vai trabalhar essa carga horária em 4, 5 bimestres, como você vai organizar isso dentro do diário, onde você vai registrar. Então, para mim, isso na universidade a gente não aprende. Então, nesse sentido, eu fui aprender realmente na prática. Mas não foi um desafio assim tão difícil, tão complicado, porque também eu tive assim apoio de colegas, de professores com mais experiência, e eles também sempre tiveram. Elas, né, foram 2 pessoas que foram assim, tipo uma mãezona para mim nesse início. E um outro desafio foi de eu trabalhar na gestão, né? Eu fui gestora da Quintauri. Antes de ser gestora da Quintauri, eu fui gestora do Feliz Belo, né, da escola Feliz Belo. Então, é o outro lado, né? A gente está na sala de aula, na frente dos alunos, mas quando a gente está como gestão de uma escola, você tem todo o todo completo, né, da escola. E tem que gerenciar diferentes pessoas, realidades, você né? Vai estar é isso mesmo. E depois o desafio foi de eu ir para a URI, que você ia gestar muito mais pessoas, muito mais escolas, alunos e os mais diversos, variados, né, tipos de problema que a educação sempre apresenta, né? Nunca está 100%, e eu acho que é bem difícil, mas o desafio está aí, de nós sabermos, diante dos problemas, da dificuldade, como a gente pode estar sanando, né, aquela situação, amenizando aquele problema, né, aquelas dificuldades ali, de não deixar o que a gente tem. Eu acho que, enquanto gestor, nós não podemos deixar o processo parar. O processo ele tem que continuar. A educação precisa continuar acontecendo. Os alunos precisam estar avançando nos seus estudos. As famílias precisam ter essa segurança, dessa garantia de que o Estado está proporcionando isso, né? Então, dentro da gestão, com todas as dificuldades que existem, e que eu acho que ainda vai existir por muito mais tempo, mas o gestor ele precisa estar verificando, diante de todo esse contexto, vamos estar sanando. Não podemos deixar a falta de professor, não pode, a falta da merenda escolar também não é possível, porque isso contribui para o aprendizado, o transporte escolar também não pode faltar, aonde tem essa necessidade, o livro didático, como é que vamos fazer a escolha, é o olhar, né? Sim. De todos esses aspectos, dos elementos, dos atores que são importantes para fazermos a educação no dia a dia. Estarmos aqui, vamos dizer assim, nós estamos na ponta, né, da execução do serviço. Agora, um outro desafio para mim, que é o atual, que não é mais um desafio, mas porque a gente já está ajustada, adequada, que é a experiência na educação prisional, né? Então, assim que a gente saiu da gestão, aí nós fomos para a educação prisional, que estava iniciando, né, na verdade, em 2010, 2011, do ensino médio, né, que quando o Estado ele fez implantou a educação prisional aqui em Santarém. Já existia a nível de Estado na área metropolitana, em algumas outras regiões, mas aqui em Santarém ainda não tinha. Então, iniciou a educação prisional em 2010, e quando a gente saiu da gestão, a gente passou a contribuir como docente, né, nesse aspecto aí. E hoje a gente acumula, né, essas 2 cadeiras da Sociologia e da Filosofia, porque 13 anos a gente já está, né, fazendo, e a Secretaria não conseguiu ainda colocar um professor da área de filosofia. Já se tentou, mas assim, o perfil das pessoas, às vezes, não se adequaram, né, diante daquela realidade, Sim. né, porque ou por medo, por insegurança, por não estar preparado. A gente entende, né, o perfil, porque o importante é você estar trabalhando, exercendo a sua profissão num ambiente que você esteja bem, né, que você não tenha medo, que você não tenha insegurança, para que você possa estar ali, né, livre para poder estar levando o conhecimento, compartilhando esse conhecimento, né? Deve ser muito desafiador trabalhar dentro desse campo da área prisional. É um trabalho que é feito para
fazer com que essas pessoas consigam ser reintegradas à sociedade, né? Deve ser muito desafiador para vocês, educadores, né? Bastante. É o que a gente se chama trabalhar a ressocialização. Porque um dia eles retornam para o meio da sociedade, né? Então, aquilo ali é um tempo que eles estão ali cumprindo, pagando uma pena, né? Então, o desafio está de nós realmente podemos contribuir para que essa pessoa, ao sair de lá, ela possa realmente ver várias portas abertas. Não mais somente uma, aquela coisa mais estreita. Possam existir políticas sociais voltadas para esse caminho, exatamente. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente encontra ex-alunos de lá trabalhando em algum local. Olha, que bacana. Entendeu? Isso é muito assim, bom. No início desse ano, praticamente, acho que assim que saiu a nota do Enem, teve um ex-aluno que ligou para um colega, para o professor Mano Souza. Ele conseguiu o contato e disse: professor, eu vou fazer o curso tal na UFOPA. E eu estou lá, eu vou fazer esse curso porque o senhor me incentivou. E esse ex-aluno, ele não foi o aluno das salas, das turmas normais. Ele foi do projeto que tinha chamado Remissão pela Leitura. E quem trabalhava esse projeto era o professor Ormano. Então, ele foi desse projeto específico. Ele não terminou o ensino médio lá dentro. Ele já tinha o ensino médio. Né? Então, ele teve a oportunidade e ele agarrou essa oportunidade. Olha, que entendeu? legal. Então, é muito satisfatório, né? De você poder saber que você contribuiu para que alguém pudesse, né, ter mudar um caminho, destino de alguém, ver outras opções, ver que tem outras opções na vida. Poder contribuir na formação de alguém é muito bom para um professor, né? Então, assim, saber que nós estamos trabalhando num ambiente que não é o normal, vamos chamar assim, mas que nós somos úteis e importantes para aquelas pessoas que estão ali que buscam esse caminho da ressocialização. Entendeu? Por exemplo, lá nós temos 2 alunos que fazem universidades, estão lá e fazem universidade. E por um acaso, eles são alunos da UNAMA lá dentro. Olha, que legal. Porque isso é feito um convênio que eles fazem EAD. Olha, entendeu? Que legal. Então, já está há 2 anos, 3 anos, se eu não me engano, que tem essa parceria da UNAMA com o sistema prisional, que dá a oportunidade. Porque eles terminaram o ensino médio lá, fizeram o Enem, conseguiram a nota, né? E aí, assim, porque não tem como sair, né, para vir cursar aqui fora. E que bom que hoje nós temos essa possibilidade, porque anos atrás, os anos passados, sempre se tem um número, tipo assim, entre 5 e 10 alunos que alcançam a nota média boa para o Enem. Só não tem como cursar fora, porque não tinha nenhum convênio firmado. Aí agora, tomara que continue essa parceria para que outros que possam também ter essa oportunidade. Em se falando com relação às emoções que se tem vivido dentro do campo da educação, tem um período que a Câmara Municipal de Santarém ela homenageia alguns educadores, algumas instituições de ensino, e um ano desses a senhora foi contemplada. Qual foi o sentimento, professora? Foi ano passado, né, que a gente teve assim essa honra, né? Porque eu acho que para você receber um reconhecimento desse é porque você tem uma história e alguém olhou para essa tua história e viu que ela é importante, né? Tem o seu valor, que a gente pode ter, já contribuiu e que está contribuindo. Então, esse é um sentimento assim, de muita gratidão, né? De muita felicidade, né? Porque as dificuldades que a gente enfrenta são muitas, né? Mas a gente supera, que eu acho que é isso que é importante quando a gente faz realmente o trabalho, exerce o trabalho, a função que a gente gosta, eu acho que é o essencial, sabe? Os problemas, a gente não vai jogando para debaixo do tapete, não, mas muito pelo contrário, são eles que estão ali para nos colocar também os desafios, e de que esses desafios vão fazer com que a gente supere e tenha o foco. Qual é o nosso foco? É alcançar ali, é chegar até lá, e cada vez mais é a superação.
Se você tem meta, tem foco, tem objetivos, então os problemas eles vão te dar força para adiante. Não vão ser eles que vão me fazer parar. Desistir jamais. Desistir jamais, né? Então eu sou brasileira, não desisto nunca. E eu acho que é isso mesmo, é isso que é bacana. Então, assim, ser homenageada, ter o meu trabalho, né, a minha história reconhecido é uma medalha de ouro. Ei, professora, que bom saber que uma instituição pública como a Câmara Municipal, entre alguns vereadores, reconhecem esse seu trabalho e possa fazer isso, homenagear outros professores também que contribuem com a nossa sociedade, né? E, professora, diante dessa sua experiência vivenciada na educação, qual é o seu ponto de vista por um caminho para que a gente se consiga uma educação mais satisfatória e que os alunos, de fato, aprendam, consigam evoluir dentro desse campo do conhecimento? Trindade, eu acho assim que é todo um conjunto, né? Escola, família, sociedade. Tem aquela célebre frase, né? Quem educa é a família, quem ensina é a escola, que vem contribuir, né, com um conhecimento que, de repente, não é muito possível à família. Então, eu acho que a participação para que o aluno ele possa ter um desempenho também satisfatório, adequado, ele precisa de ter a responsabilidade, o compromisso profissional do professor na sala de aula, do diretor na escola, daquele corpo técnico, né, que é essencial para uma escola, mas também a responsabilidade e o compromisso também da família. Porque se a família, hoje em dia, o que a gente percebe muito, a família diz assim, ele está matriculado, então tá, é responsabilidade da escola. Então, eu acho que isso está muito errado, essa mentalidade, esse ponto de vista de muitos pais. Infelizmente, né? Tem pais que vão no dia da matrícula e no último dia do ano, quando é para receber o boletim. Às vezes, e bimestralmente, a escola ela faz a entrega de boletim, faz reunião de pais, mas tem um registro que uma boa parcela desses pais não comparecem. E muitas vezes, até mesmo quando é chamado para ir atender, né, verificar, olha, tem algum problema na sala, lá na escola do seu filho, da sua filha, também eles se esquivam. Tipo assim, não é comigo. Algumas famílias não compreendem que podem estar dando força para o jovem, para o aluno, né, para que ele consiga resultados que sejam mais positivos na vida dele, né? Quando o aluno, tipo assim, reprova ou tem nota baixa, ou o próprio aluno reclama, ou é o pai que vai reclamar. Né? Mas por quê? Não, primeiro pergunto, onde que eu contribuí, de que forma que eu contribuí, de que forma que eu participei desse processo aqui, desse bimestre, por exemplo, para que o meu filho pudesse ter resultado. Muitas vezes ele já vai logo cobrando, mas ele não cobra a si mesmo a responsabilidade, né? Sim. Que eu acho que, por isso que eu digo, esse é o conjunto. É o conjunto. Não podemos cobrar somente da escola. Sim. A escola, eu tenho certeza que ela faz o seu melhor. Os profissionais que estão ali, a direção, o corpo técnico, né, e todo mundo faz o seu melhor. Né? Eu não vou dizer, todo mundo é 100%, também eu não vou ser, né, hipócrita nesse sentido. Mas as famílias, os pais precisam, urgentemente, né, voltar a ter essa responsabilidade mesmo, né? De participar, de acompanhar, por mais difícil que seja, eu trabalho o dia todo, chego à noite cansada. Porque a gente sempre vai estar colocando desculpa e tirando a nossa responsabilidade. Eu acho que é muito fácil, mas os sacrifícios precisam ser feitos. A responsabilidade da família é intransferível, né? É intransferível. Você falou certo. Professora, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui. Eu fico muito contente de poder ter conversado, ter adquirido mais conhecimento com a senhora. Obrigada. Essa foi a professora Graça Pedroso no Pódio.